Oi pessoal, meu nome é Bruno, professor de Geografia aqui da Oficina do Estudante, e como prometido, hoje nós começamos a nossa série de videoaulas que vai tentar relacionar futebol com geografia, com geopolítica, com assuntos históricos que são bastante interessantes e bastante importantes para a gente agora nos vestibulares. E nós vamos começar falando sobre um dos maiores clássicos do mundo, um dos clássicos mais conhecidos, um dos clássicos que envolvem dois times com as maiores folhas salariais, os maiores orçamentos, os times mais ricos do planeta, ou estão entre os times mais ricos do planeta, Barcelona e Real Madrid. Vocês, alguns que têm preferências clubísticas com o Real Madrid, vão ter que me desculpar, mas a história mostra o quanto o Barcelona acabou sendo ou acaba sendo um foco de resistência em relação ao governo espanhol ao longo da história, e eu vou tentar contar para vocês um pouco dessa resistência, dessa participação com movimentos sociais que o Barcelona tem, certo? E para começar, a gente vai voltar bastante na história, lá no século XVIII, 1702, quando começa a Guerra da Sucessão Espanhola. Eu não vou entrar em detalhes históricos, não é nem a minha praia, mas nessa época houve uma guerra entre famílias que sucederiam, que lutavam pela sucessão da coroa espanhola, e em Barcelona houve uma resistência grande. Em 1714 houve um cerco da família Aragão à cidade de Barcelona, e a cidade de Barcelona foi resistindo a esse cerco, a essa guerra, até o dia 11 de setembro, de novo a data 11 de setembro, nós vimos recentemente essa data, ela é importante para nós, mas 11 de setembro de 1714 foi o dia em que a cidade de Barcelona caiu ao reino de Aragão e acabou havendo a unificação, a total reunificação do Estado espanhol. E essa data, ela é importante para os catalães, ela é importante para os barcelonistas, tanto que em jogos do Barcelona, no mês de setembro, no seu campo, no Camp Nou, a torcida se cala completamente quando o relógio chega no 17º minuto e 14 segundos. Então, quando a gente tem no relógio 17 minutos e 14 segundos, 1714, eles se calam completamente, lembrando da resistência na Guerra da Sucessão Espanhola. Mais recentemente, no período da Guerra Civil Espanhola, que começa em 1932, vai se estender até 1936, quando o generalíssimo Franco ele passa a impor a sua ditadura na Espanha, Barcelona volta a ser um foco de resistência a esse governo. A um governo ditatorial, um governo que tinha, à época, uma ideologia muito próxima ao nazifascismo alemão e italiano. Nessa época, e aí a gente vai para a questão clubística, o generalíssimo Franco ele era um torcedor fanático do Real Madrid, e o Barcelona se tornou uma das resistências à sua ditadura. E o povo catalão via no Barcelona, óbvio, principalmente os torcedores do Barcelona, viam no Barcelona a única possibilidade de protesto que existia contra a ditadura franquista. Sempre houve uma série de movimentos contrários a ele na Espanha toda, mas o Barcelona se transforma num desses principais focos de resistência. Nessa época, o governo do Franco ele proibiu a torcida barcelonista de cantar hinos, de entoar hinos contrários, que eram ligados à política, que tinham algum fundo contrário à ditadura. A eles só era permitido falar o nome do clube, só cantar Barcelona, só falar Barcelona durante os jogos. Quer dizer, a palavra Barcelona acabou se transformando para os resistentes, os contrários ao Franco,
uma das únicas formas de se colocar contrário ao seu governo. Quer dizer, a gente vê aí então a ligação de um clube de futebol que com uma questão política seríssima no país, certo? Não podemos aqui falar que o Real Madrid teve benefícios por ter tido ao seu lado o governo, o ditador Franco. Não, nem vamos tocar no assunto, nem vamos buscar isso, mas que ele se colocou contrário ao Barcelona, isso é um fato, isso é um dos fatos, certo? E ao longo da história, a ditadura franquista se estendeu até 1976, isso, claro que se perpetuou. E nessa época, durante todo esse período, sempre houve o movimento de separação, o movimento que dentro de Barcelona, dentro da Catalunha, quis a separação, queria a separação. E eu gostaria de mostrar para vocês uma das formas que isso aparece no clube hoje. Essa é a camisa atual, a camisa número 2 atual do Barcelona. Não por acaso, é a bandeira da Catalunha. Quer dizer, os jogadores barcelonistas, eles carregam com eles dentro de campo a ideia de um país catalão, de uma nação catalã, de um estado catalão. E isso fica claro na camisa que eles usam, ou que em alguns momentos eles usam para jogar, certo? Aproveitando a história na Espanha, a gente tem que lembrar o seguinte: existe um outro movimento separatista no país, um movimento muito mais violento, que é o movimento da Pátria Basca. Na Pátria Basca, a cultura é completamente diferente, a gente tem uma língua completamente diferente, totalmente diversa ao espanhol. Na verdade, a língua basca, ela é diferente de todas as línguas latinas que nós conhecemos, ela é anterior ao latim, ela é pré-romana. Então a gente tem lá uma questão também muito forte com o movimento de separação. Tem alguma ligação com o futebol? Tem. O time principal da região da Pátria Basca é o Athletic Bilbao. O Athletic Bilbao, ele não aceita espanhóis. Ele aceita só jogadores da Pátria Basca, que são bascos de nascença. Até algum tempo, eles não aceitavam nenhum tipo de estrangeiro no clube. Hoje eles aceitam pessoas de fora da Espanha, mas espanhóis eles não aceitam, até hoje. Também houve na época da ditadura franquista, o Athletic Bilbao foi um foco de resistência. Não tão grande quanto o Barcelona, até pela diferença de estrutura dos clubes, de valor dos clubes. Mas a Pátria Basca tem outras formas de protesto, como o ETA, o grupo terrorista que durante muito tempo atuou contra o governo espanhol, que significa Pátria Basca e Liberdade, certo? Então, essas ligações que existem do futebol com a questão histórica espanhola, ela é muito importante, ela resiste até hoje e ela tem muita força para os barcelonistas que se opõem completamente, ou que se opuseram completamente ao governo do ditador Franco e se opõem em parte hoje aos governos espanhóis, certo? Então, esse é um exemplo rápido de como o futebol e a política, as questões sociais, as questões históricas acabam se entrelaçando, tendo uma participação muito forte. Se a gente trouxer para as questões mais atuais, tanto Barcelona quanto o Real Madrid são clubes totalmente globalizados. E aí a gente pode entender um pouco o processo de globalização usando os dois clubes como exemplos. É claro que isso fica para uma outra oportunidade, mas é possível fazer isso, tá certo?
Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. A nossa série continua. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre questões religiosas envolvidas com o futebol, falando sobre 2 clubes escoceses, tá bom? Até a próxima, um grande abraço.